Você recebeu logo na entrada no templo, você deve ter recebido um papel como este, onde você tem aqui um resumo do livro de Obadias. Nós estamos naquela série de pregações aqui na igreja que nós chamamos pequenos livros, bilhetes, na verdade, da Bíblia Sagrada e grandes verdades. Nosso objetivo é estudar aquelas porções da Escritura Sagrada que normalmente você não estuda porque são livros muito pequenos, livros às vezes desconhecidos até para você. Domingo passado, inclusive, eu sugeri à igreja, pegando a sugestão de um jovem, diz, olha, domingo que vem nós iremos estudar o livro de Obadias, procure onde é, marque aí na tua Bíblia para você não passar vergonha na hora que nós estivermos lendo o texto e que você não demore muito tempo tentando encontrar o livro de Obadias. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Obadias, leiamos esse livro da Escritura Sagrada nesta manhã e leve para a tua casa todo esse gráfico, todo esse resumo do livro. Isso pode ajudar você a estudar o livro mais tarde, extraindo daí outras lições que não contempladas em um momento de pregação, em um sermão público como este. Diz assim o texto bíblico: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não conhecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita com o teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu muro, do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, e nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento.
O monte será santo, e a casa de Jacó, e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Serepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Safarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir do monte de Sião para julgarem os montes de Esaú, e o reino será do Senhor. Se você puder, mantenha a tua Bíblia aberta, nós deveremos retornar a este livro, retornar a alguns versículos, a fim de tentarmos compreender melhor a mensagem contida aqui para nós. À primeira vista, a mensagem desse livro, ela soa muito dura, porque ela é uma mensagem de juízo. Deus estabelecendo juízo sobre o povo de Edom. Mas quando nós observamos mais calmamente, mais acuradamente a mensagem desse livro, nós vemos que existe aqui algumas preciosas, boas notícias. Há algumas mensagens de alegria, de gozo, para todo aquele que crê no Senhor Deus, quando ele lê este livro. Em primeiro lugar, o texto é claro em deixar para mim e para você que o mal não terá a última palavra nesse universo. Ou seja, Deus está julgando Edom, descendentes de Esaú, pelo mal que eles haviam feito. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo, vocês não continuarão praticando o mal eternamente. O mal não terá a última sentença, o mal não terá a última palavra neste mundo. Muitas vezes, isso é boa notícia para mim e para você, porque muitas vezes eu e você olhamos ao nosso redor, vemos o mal sendo propagado e nós nos preocupamos. Parece que o mal está sempre triunfando. Esse texto diz, o mal não triunfará para sempre. Haverá um momento em que o Senhor Deus colocará um ponto final. Haverá um momento em que o Senhor Deus, de fato, pesará na balança toda a injustiça e a injustiça receberá o merecido castigo. Os impostos absurdos que oprimem os pequenos, eles não continuarão dessa maneira. As decisões autoritárias de juízes, das cortes supremas de países como o nosso, elas não prevalecerão injustas eternamente. A corrupção que campeia e muitas vezes demanda até mesmo vidas, ela não prevalecerá. A primeira coisa, a primeira mensagem de boas novas que nós observamos no livro de Obadias é esta: o mal não terá a última palavra. A segunda mensagem de boa nova é que o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, como nós observamos aqui no versículo de número 15, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Esse dia do juízo de Deus, ele vai revelar não apenas destruição e castigo, mas ele revelará também salvação. Juntamente com o castigo sobre alguns, existirá a salvação sobre outras pessoas. O versículo de número 17 deixa isso claro quando ele diz assim: no monte de Sião haverá livramento, haverá salvação. Versículo de número 21 diz: o reino será do Senhor. Juízo para aqueles que desobedecem, salvação para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor Deus. Então é a segunda mensagem de boa nova que nós observamos no livro de Obadias. A terceira delas é o fato de que o dia do Senhor, esse dia que virá como juízo para uns, salvação para outras, ele é parte integral e essencial do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante porque, às vezes, eu e você lemos a Bíblia e nós somos tomados por aquela perspectiva de que a revelação do Deus de juízo, a revelação do Deus que castiga, do Deus que retribui o mal sobre as pessoas, isso é lá do Antigo Testamento. Mas não, isso é parte integral do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que mais falou sobre inferno na Bíblia Sagrada foi nada mais, nada menos do que o próprio Jesus.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 2, versículo de número 16, ele diz assim: haverá um dia, no dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O dia do Senhor, esse dia de julgamento, juízo e salvação, ele tem sido expresso, talvez em questões pontuais, ao longo da história, mas nós aguardamos aquele dia final do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas esse dia nós já temos tido como que algumas placas e sinalizações dele, de como ele será, de como o Senhor Deus manifestará tanto a sua justiça quanto a sua misericórdia no dia do Senhor. E o que acontece aqui no livro de Obadias é justamente isso. Obadias está dizendo, Deus vai manifestar. É interessante. Eu gostei desse negocinho. Achei legal. Deus vai manifestar tanto o seu juízo, o seu castigo, quanto a sua salvação, assim como ele fez com o caso de Edom, assim como com aqueles descendentes de Esaú. Mas vamos voltar aqui para o texto, já com essa perspectiva, mentalidade de que nós encontramos aqui verdades de boas novas. Vamos voltar aqui para o texto e observar algumas coisinhas do livro de Obadias. Em primeiro lugar, Obadias é um profeta com a identidade desconhecida. Você não lê sobre esse profeta em lugar nenhum no Antigo Testamento e lugar nenhum no Novo Testamento. Existem várias pessoas na Bíblia Sagrada que recebem esse nome, Obadias, mas na história de Israel você não consegue identificar quem foi esse profeta. Ele era um dos profetas menores. O fato dele ter feito essa profecia contra Edom, e na sua Bíblia, você deve observar aí, existe uma referência ao livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 14, até o versículo de número 16, pode fazer com que, de alguma maneira, hoje vai ser difícil, pode fazer com que, de alguma forma, Obadias tenha pregado na mesma época que o profeta Jeremias ministrou. Já é difícil falar sobre Obadias. Com essas distrações contínuas, dificulta mais ainda. Mas Deus permite essas coisas para exercer paciência no nosso coração. Então, vamos assim, tentando chegar lá. Eu tenho certeza que os nossos irmãos lá atrás estão fazendo tudo possível para resolver isso. Então, deixe eles trabalharem e vamos voltar aqui para a Escritura, tá bom? Por favor, resista à tentação de ser distraído nesse exato momento. Mas que é engraçado, eu não posso deixar de rir nesse sentido. Pois bem, vamos voltar aqui. Se a identidade dele era desconhecida, porque você não vai ler mais sobre esse profeta Obadias, a mensagem dele não. A mensagem dele é uma mensagem muito clara, e essa mensagem poderia ser esperança para o povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque essa mensagem seria para aqueles que foram levados cativos, para aqueles que estavam sofrendo lá no cativeiro babilônico, seria mais ou menos o seguinte: Deus não se esqueceu da sua dor. Deus não se esqueceu de vocês. O juízo de Deus virá sobre aqueles que agravaram a angústia de vocês. O juízo do Senhor virá sobre aqueles que fizeram a sua calamidade ser intensificada. Nesse caso, Edom. Interessante você observar que essa é a mensagem de Obadias. Versículo de número 1 diz que ela é palavra do Senhor. O nome Obadias significa servo do Senhor. E esse servo do Senhor, Obadias, ele tem essa visão e ele traz essa palavra de Deus sobre ou por causa das atitudes de Edom. Quem era Edom? Bom, Edom era um reino que ficava ao sul de Judá. Hoje em dia, o que nós sabemos de Edom está integrado à Jordânia, e provavelmente você que é amante dos filmes românticos como
Indiana Jones, você já deve ter assistido aquele momento em que Indiana Jones e a Arca Perdida, não é? E você, em determinado momento, eles filmam na cidade de Petra. A cidade de Petra, muito famosa, ali era uma das cidades de Edom, é o que restou daquele reino até hoje. Era uma região montanhosa, então os edomitas eram homens da montanha, mas aqui uma coisa interessante, os edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. De Jacó veio todo o povo de Israel, então significa que os edomitas e os israelitas, eles eram irmãos, eles eram parentes chegados, mas aqueles parentes chegados, eles não se relacionavam muito bem. Já existia inimizade entre Esaú e Jacó, lá no livro de Gênesis, eles não se davam muito bem, e os edomitas e os israelitas também não se relacionavam tão bem. O livro de Números diz que quando Israel saiu do Egito, do cativeiro egípcio, estava rumando à terra prometida, eles passaram no território de Edom. E Moisés mandou a seguinte mensagem para os edomitas: deixa-nos passar pelo teu território, não comeremos das tuas uvas, não beberemos das tuas águas, simplesmente queremos a liberdade de passar pelas suas estradas. A resposta foi: vocês não passarão, e se vocês passarem, nós mataremos cada um de vocês à espada. Moisés manda de novo e diz a mensagem: olha, lembrem-se que nós somos um povo cansado, existem crianças entre nós, estamos vindo do cativeiro egípcio, estamos indo para a terra que Deus nos prometeu, permita-nos passar pelas suas estradas, não beberemos das suas águas, não comeremos das suas uvas. E a resposta foi: vocês não passarão. Mais tarde, no ano 587 a.C., Jesus, Jerusalém foi atacada, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que corresponde hoje ali ao norte da Síria, Iraque, mais ou menos. Eles destruíram Jerusalém, e enquanto eles destruíram Jerusalém, o texto que nós acabamos de ler diz que os edomitas estavam entre os inimigos do povo de Deus. Quando alguns judeus conseguiram escapar de toda aquela avançada babilônica, versículo de número 14 diz assim, que os edomitas colocaram encruzilhadas, capturavam os judeus que haviam escapado e os entregavam aos babilônios. Atos de crueldade, não é? Pois bem, foi sobre esse povo que o profeta Obadias disse: o juízo de Deus virá sobre vocês. Eu gostaria de observar algumas coisas nesse sentido com vocês. Do versículo de número 1 até o versículo de número 9, aliás, até o versículo de número 14, é porque esse livro está dividido nessas duas partes, você observa bem aí. Primeiro fala sobre Edom. Em segundo lugar diz, mas não é apenas com Edom, isso acontece com todas as nações. Então, primeiro fala do juízo de Deus sobre Edom, e segunda parte, o juízo de Deus sobre todas as outras nações, sobre a humanidade. E os pecados são semelhantes. Veja bem, primeiro fala sobre esse colapso de Edom, essa primeira parte do livro que nós observamos aí. Do versículo de número 1 até o versículo de número 9, diz que o juízo de Deus viria sobre os edomitas. O juízo de Deus viria sobre eles por causa da essência do pecado que eles cultivavam ali. Qual que era aquela essência do pecado? O versículo de número 2 e 4 diz que eles eram soberbos. Eles estavam seguros, eles pensavam que eles estavam seguros nas suas fortalezas. Versículo de número 2 diz assim: eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, mas a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Eu já disse para vocês que os edomitas eram homens das montanhas, então as cidades deles ficavam nas montanhas. Petra é uma indicação nesse sentido, e porque elas ficavam nas montanhas, eles diziam: ninguém conseguirá subir as montanhas para nos conquistar. As montanhas servirão para nós de fortalezas, nossas cidades são fortificadas com grandes rochas, ninguém conseguirá nos derrotar, ninguém conseguirá nos conquistar. Nós somos privilegiados e favorecidos pela geografia do lugar onde nós habitamos. A localização geográfica
nos favorece. Mas eles deveriam ver isso e dizer, graças a Deus por isso. Ao invés deles darem graças a Deus por habitarem uma região geográfica que favorecia, que trazia para eles segurança, o que eles faziam? Eles diziam, ninguém consegue nos derrotar, nem Deus. Eu não sei quantos de vocês devem se lembrar de uma frase dita há alguns anos, quando foi inaugurado um grande navio chamado Titanic. E na inauguração, a seguinte frase, nem Deus afunda esse navio. Interessante, precisou apenas de um iceberg. Os edomitas falavam a mesma coisa. Quem pode nos derrotar? Nem Deus consegue nos derrotar. Essa era a soberba deles, aquela atitude de autonomia, atitude que nós não necessitamos de Deus. E permita-me dizer uma coisa para vocês, essa é a essência do pecado. A essência do pecado é nós vivermos como se Deus não existisse. E se Ele existir, Ele não é relevante para nós. A essência do pecado é a autodeificação. É você pensar que você é o centro do universo. Muito interessante nesse aspecto. E tantas vezes nós criamos nossos filhos já e alimentamos nossos filhos dessa maneira. Você é a pessoa mais fofa do mundo. Você é a coisinha mais linda que existe na face da terra. Por você eu faço qualquer coisa. E a criança cresce acreditando nisso. E quando ela fica adulta, ela também acredita nisso. E ela acredita que ela não necessita de ninguém, nem de Deus. Bom, eu não sei como que foi a criação dos edomitas, mas o fato é que eles acreditavam nisso também. A essência do pecado é a autodeificação, é você imaginar que você é o centro do universo. Isso chama-se soberba. E por que isso? Por que Deus traz o seu juízo sobre a soberba? Porque a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. A soberba, no versículo de número 3, diz que ela cega, ela engana as pessoas. A soberba do teu coração te enganou. O soberbo, ele não percebe quão inconsequente ou inconveniente ele é. Porque ele está alimentado dessa soberba, dessa mania de grandeza. É como aquela pessoa que fuma, que não percebe, que todos os outros sentem o cheiro do cigarro. Mas ele toma um banho de perfume e ele acha que ninguém percebeu que ele fumou. E ele não sabe quão inconveniente ele é. A soberba faz isso. A soberba é essa essência do pecado, porque a soberba tenta convencer a mim e a você que nós somos o centro do universo, que nós não necessitamos de Deus e que nós podemos viver como se Deus não existisse. Por isso, o juízo de Deus vem sobre o soberbo. E Deus diz assim no versículo de número 3, ó tu que habitas as fendas das rochas, na tua alta morada, tu diz no meu coração, quem me deitará por terra? Mas se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubo. O juízo de Deus vem sobre a essência do pecado. Além do mais, eles não eram apenas soberbos, mas eles colocavam a confiança deles em outras coisas. Versículo de número 5 e 6 diz assim, se viessem a ti ladrões, roubadores de noite, não roubariam os seus tesouros escondidos, versículo de número 6. Provavelmente algumas caravanas passavam ali pelas estradas de Edom e eles cobravam impostos. E você que paga imposto sabe que quem recebe deve receber uma boa grana, porque pelo menos você está pagando isso constantemente. As caravanas pagavam aquilo e os edomitas acumulavam tesouros e mais tesouros naquele momento. Eles confiavam na sua riqueza, eles confiavam no dinheiro que eles tinham. E Deus diz assim, olha, se os ladrões viessem a você à noite, eles deixariam um pouquinho, mas o meu juízo virá sobre vocês, e o meu juízo não deixará nada. Porque a soberba está no seu coração, você vive como se Deus não existisse, sua confiança
foi depositada no lugar errado. Você depositou a sua confiança na riqueza. Você depositou a sua confiança no entendimento, na sabedoria. No versículo de número 8, ele diz assim: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que eu farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú. Eles confiavam naqueles homens sábios que davam conselhos para eles. Eles confiavam em todas as suas aquisições acadêmicas, em todo o sucesso acadêmico que eles poderiam ter. Pesquisas daqui, a ciência diz isso. Veja, e tudo aquilo estava sendo depositada a confiança deles. E Deus diz: seus sábios não poderão te livrar do meu juízo. Versículo de número 9, eles confiavam nos seus valentes. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados. Confiavam nos seus exércitos. E Deus diz: ninguém vai escapar do meu juízo. Então, em primeiro lugar, por que Deus enviou aquela mensagem de juízo contra Edom? Porque a essência do pecado é você viver como se Deus não existisse. Autodeificação, pensar que você é o centro do universo, então você tem que viver a vida de acordo com o seu entendimento e não de acordo com o que Deus diz. E segundo, quando você coloca a sua confiança nas coisas erradas. Faço uma pergunta a você nessa manhã. Em quem que você confia? Ou no que você confia? Talvez você tenha toda aquela confiança na sua conta bancária. Afinal de contas, mês de julho, período de férias, ninguém é de ferro, precisamos relaxar, temos um pouquinho de dinheiro. E por que temos um dinheiro na conta bancária, nós estamos bem. Mas quando esse dinheiro não está na conta bancária, nós nos atemorizamos. Em quem está a sua confiança? Em quem você deposita a sua confiança? Ou você deposita a sua confiança nas suas próprias habilidades? Afinal de contas, você já teve tantas experiências de quase chegar ao fundo do poço, mas com as suas habilidades, com os seus talentos, você de lá saiu. Ou quem sabe, a sua confiança está nos seus amigos, na família. Se a situação estiver muito ruim, a minha família virá e a minha família vai me ajudar, a minha família vai me tirar, meus amigos, todos eles. Menos em Deus. Menos em Deus. Muitas vezes eu e você agimos como aquela senhora que estava no navio em um momento de uma tempestade no mar e o navio quase sucumbindo. E ela corre, chega para o capitão do navio, ela disse: eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Ele disse: a senhora pode orar. Ela diz: mas é tão ruim assim a situação? Muitas vezes nós só recorremos à oração e só nos voltamos para Deus quando nós percebemos que a situação é muito ruim assim. Em quem você confia? A segunda coisa que nós observamos aqui é que o juízo de Deus viria sobre Edom por causa dos atos pecaminosos. Primeiro por causa da essência do pecado, agora por causa dos frutos do pecado, os atos do pecado. O versículo de número 10 a 14, ele coloca isso. O que os edomitas fizeram? Veja, no versículo de número 10, diz assim que eles se aliaram aos inimigos do povo de Deus. Enquanto os babilônios entravam ocupando e destruindo Jerusalém, os edomitas praticamente disseram: podemos ajudar? Ajudar quem? Os judeus? Não, podemos ajudar os babilônios a destruir mais ainda o povo de Deus. Nós nos aliamos àqueles que não temem ao Senhor Deus. Nós nos aliamos àqueles que voltam-se contra Deus. Era essa a política dos edomitas. Os edomitas diziam: nós queremos nos associar a todos aqueles que quiserem fazer o mal contra o povo de Deus. Isso são os frutos do pecado. A segunda coisa que você observa que eles fizeram, eles se alegraram com a desgraça dos seus irmãos. Versículo de número 12 diz assim: não devias tu ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, no dia da sua calamidade. Era como se eles tivessem visto os judeus sofrendo e eles dissessem: bem feito e bem feito. Eles estavam se alegrando com a desgraça daquele povo de Deus. Versículo de número 13 ainda diz mais, diz que eles tiraram proveito da miséria alheia. Verso de número 13 diz que eles entraram pela porta e eles saquearam.
Eu não sei se você acompanha, você é um indivíduo muito ligado às notícias do que tem acontecido no mundo afora. Há alguns anos teve um terremoto no Nepal. E a mídia anunciou e várias pessoas se comoveram com aquele terremoto no Nepal, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, pessoas perdendo seus negócios, suas economias. Uma das coisas mais cruéis que eu ouvi foi que da Índia, alguns grupos, algumas gangues, viajavam da Índia para o Nepal e visitavam algumas famílias no Nepal, dizendo que elas gostariam de ajudar, cuidar das meninas, das crianças, das adolescentes, das jovens. E alguns sequestravam aquelas pequenas adolescentes e jovens para vender, para a prostituição e lucrarem com a desgraça alheia. Você vai dizer, o mundo é cruel. Sim, o mundo é cruel. E por causa disso, o juízo de Deus veio sobre aqueles edomitas. O versículo de número 14 diz assim, que eles capturavam os judeus e entregavam para os inimigos. Você vai dizer, mas isso é crueldade. Eu digo, mais do que crueldade, isso é satânico. E aqui vem, talvez, uma das coisas mais sérias que eu gostaria que vocês lembrassem hoje. Edom acabou, Edom foi destruído. Mas o espírito satânico daquilo que acontecia com os edomitas permanece até hoje. Na verdade, o que os edomitas estavam fazendo? Eles estavam quebrando todos os dois grandes mandamentos. Amar a Deus, eles não amavam, eles viviam como se Deus não existisse. E segundo, amar o próximo, eles não amavam o próximo, nem seus próprios irmãos israelitas. Quebravam todos os mandamentos. Dostoiévski dizia o seguinte, se Deus não existir, tudo é permitido. Quando os edomitas não acreditavam na existência de Deus, eles começaram a viver como se tudo fosse permitido. Mas Deus não se esquece. Aqui é uma coisa interessante. O Senhor Deus não se esquece. Deus trouxe o seu juízo sobre a essência do pecado, sobre a evidência do pecado, sobre a raiz do pecado e sobre o fruto do pecado. Em último lugar, do versículo de número 15 em diante, parece que a cena muda. Agora a cena não é mais apenas com Edom. A cena volta-se para as nações. Vai aparecer continuamente a expressão aí, as nações, virá sobre as nações, o dia do Senhor virá sobre as nações. As nações beberão da ira do Senhor Deus. Por quê? Porque o problema não era apenas com Edom. As atitudes de Edom, o espírito daquilo que imperava em Edom, continua até os dias de hoje. Aliás, eu não sei se vocês se lembram, mas quando Jesus Cristo nasceu, existia um rei edomita em Judá, casado com uma judia, e que ele decretou a morte de todas as crianças, pensando que Jesus estava entre elas. Vocês se lembram disso? O nome dele era Herodes. Era um rei edomita. O espírito dos edomitas continuou, aquela malignidade dos edomitas continuou e impera sobre a humanidade. E pode afetar até a mim e a você. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, até mesmo nossos irmãos em Cristo, na calamidade deles, nós falamos, bem feito, tomara que aprenda agora. Isso é você se alegrar com a desgraça dos outros. Quando você tenta tirar proveito da desgraça de alguém, geralmente você diz, chega para um irmão da igreja e diz, escuta, vamos fazer um negócio, uma venda, uma compra, um trabalho e tudo, e você diz, faz por menos, não faz por menos, faz isso, faz aquilo outro. E chega um determinado momento que já não é mais negociação. Já acaba sendo exploração. E aí você vai dizer, esse espírito dos edomitas, é a essência do pecado, da evidência do pecado, permanece. É por isso que o texto muda, do versículo de número 15, agora existe essa condenação universal de toda a humanidade. E o texto diz duas coisas. Primeiro, o castigo virá sobre todos aqueles que pecam, à semelhança de Edom. As nações, versículo de número 15, diz assim,
o seu mal feito virá sobre vocês. Vocês beberam da desgraça alheia, versículo de número 16. É como se alguém sedento toma toda aquela água. E eles pegaram da desgraça alheia e eles se beneficiaram. Observe que muitas vezes eu e você não pecamos a semelhança de Edom diretamente, mas assim como as nações, do versículo 15 em diante, nós pecamos indiretamente, revelando o mesmo espírito de Edom. Deixa eu colocar algumas coisas para vocês. Você pensa que quando uma pessoa acessa um site pornográfico e ela consome pornografia, ela não está cometendo atos de crueldade? Você sabia que os sites de pornografia, eles sobrevivem de anúncios, eles sobrevivem dos seus acessos, e todas as vezes que você acessa a pornografia, de alguma maneira você está contribuindo para a crueldade do tráfico humano? Você sabia que aquelas mulheres são filhas de alguém, e a mãe ou o pai sofre angústias ao ver a degradação humana de uma das suas filhas? Você já imaginou isso? Tem um filme muito interessante, também romântico. Eu gosto desses filmes românticos, onde Capitão Nascimento, não é? É um filme brasileiro até, onde o Capitão Nascimento chega para um rapazinho que estava vendendo, aliás, estava fumando maconha lá no morro. E depois de uma morte, na cena do filme, o Capitão Nascimento vira para ele assim: quem matou esse indivíduo aqui? Quem matou? E ele vira e diz assim: você matou. Você que compra essas maconhinhas lá na universidade, você de alguma maneira alimenta todo o tráfico. Você já prestou atenção que o pecado ele tem algumas cadeias? Essa reação em cadeias, esse elo. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo de número 15 em diante. Ele está dizendo: olha, vocês nações que não pecaram na mesma proporção de Edom, não pensem que vocês são indesculpáveis. Vocês pecam indiretamente. O fumante da maconha patrocina. Os eleitores corruptos são responsáveis pela situação política caótica do nosso país. Nós não falamos muito de política, não é? E nós simplesmente falamos que o nosso país passa por um dos momentos mais tristes de toda a sua história. Infelizmente, muitos cristãos colocaram esses políticos lá. Porque disseram assim: esse ano eu não vou votar em ninguém. E vota em qualquer um. E não analisa, e não pensa. Ou então diz assim: eu vou votar no fulano porque ele é crente. Mas ele é um crente nominal, ele tem nome de crente. Ele não é um crente político, ele é um político crente. Então, não dá para você fazer isso. E nós estamos aproximando das eleições, e eu fico todo apavorado de que algo semelhante aconteça. Não é apenas um pecado direto, mas é um pecado indireto, nesse sentido. Em último lugar, esse dia do juízo de Deus virá não só trazendo juízo, condenação e destruição, mas haverá também salvação para os que esperam em Deus. Olha o versículo de número 16, aliás, verso de número 17 em diante. O fogo do juízo não traz apenas destruição, mas ele traz salvação, porque no monte Sião haverá livramento. Existe aqui uma promessa de salvação. Deus vai salvar aqueles que confiam nele. Lá do Monte Sião, isso é uma referência aos israelitas. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, Esaú será restolho. Ou seja, o dia do Senhor revela tanto o juízo quanto a misericórdia e a graça, a salvação para todo aquele que confia em Deus. Você vai dizer: como que funciona isso? Deixa eu colocar a seguinte metáfora para você. Uma determinada ocasião, um missionário foi pregar para um senhor que trabalhava com... ele trabalhava com fundição. E quando ele chegou, o missionário chegou para pregar para ele encontrou aquele senhor assentado em um determinado banquinho, fazendo uma escolha de alguns dos metais. E ele pegou um metal e dizia: você não, e jogava para cá, talvez você, o outro não, o outro assim. E aí o missionário conversou com ele, depois diz: olha, quando eu cheguei, o senhor estava fazendo o seguinte exercício. O senhor pegava alguns metais, jogava para um monte,
à sua esquerda e outros metais o senhor colocava à direita. O que o senhor estava fazendo? Ele diz, estava selecionando. Na verdade, eu trabalho com fundição, eu preciso passar esses metais pelo fogo, para que, passando-os pelo fogo, derretendo, eu possa fazer com eles e deles alguma coisa bela. Eles são restolhos apenas. Só que tem alguns que eles não suportam o fogo. Então, como eles não suportarão o fogo, eles não prestam. Eu já conheço e tal, eu observo, digo, esses não prestam, eu jogo para cá. Os outros que suportam o fogo e podem ser utilizados, eu coloco nesse outro monte, deles eu posso derreter e fazer algumas peças. E aquele missionário diz, a partir daquele momento, todas as vezes que o fogo da aflição de Deus vinha sobre mim, a minha oração era, no monte de entulhos não, Senhor, no monte de entulhos não, usa a minha vida para fazer alguma coisa útil para a tua glória. Era mais ou menos isso. Quando o juízo de Deus vem como destruição para aqueles que não confiam em Deus, mas ele vem como salvação para todos aqueles que confiam no Senhor. Você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque esse juízo de Deus que se manifestou e se manifesta ao longo da história, pontualmente em algumas épocas, aqui nesse livro, no caso de Edom, ele se manifestou pontualmente também na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele vai se manifestar no último dia, o grande dia do Senhor, na revelação do Senhor Jesus. Mas ali, naquele dia que o juízo de Deus se manifestou, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, juízo e misericórdia se encontraram. Naquele momento, Deus se tornou o justo e o justificador. O justo por quê? Porque ele fez cair da sua ira sobre Jesus Cristo, de tal forma que Jesus na cruz do Calvário experimenta as angústias do inferno e grita, Deus meu, por que me desamparaste? Mas daquela angústia do Filho de Deus, que recebeu a ira do Pai sobre ele, ele pode estender graça, misericórdia e perdão para aqueles que confiam nele. A mensagem de Oséias não é uma mensagem popular, não é uma mensagem popularmente aceita. Nós não gostamos de ouvir sobre juízo, nós não gostamos de ouvir sobre ira, nós não gostamos de ouvir sobre condenação. Nós gostamos de ouvir sobre amor, misericórdia e perdão. Por isso, ela não é popularmente aceita. Mas não pode haver amor, misericórdia e perdão se não houver justiça e se não houver ira. Como que Deus pode perdoar você, se não de alguma coisa que Ele condena? Mas no dia dessa revelação do Senhor Deus, juízo e graça se encontram. E isso se encontrou de uma maneira maravilhosa em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Hoje, nesta manhã, quando você for convidado a participar da mesa do Senhor, eu gostaria que você se lembrasse, porque Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Eu gostaria que você se lembrasse que naquele momento, na cruz do Calvário, enquanto Jesus recebia a ira de Deus sobre si, Ele experimentou aquela ira para que Ele pudesse estender a você graça, misericórdia e perdão. O dia do Senhor é juízo para os que o desprezam, salvação para aqueles que confiam nele. A Escritura Sagrada diz, de Deus não se zomba. Não podemos nos esquecer dele, porque ele não se esquece dos nossos atos. Mas ele oferece misericórdia, bondade, perdão, redenção. E no dia do Senhor, o reino será do Senhor, diz o versículo de número 21. Até um edomita que se converter será aceito. Porque traz juízo sobre aqueles que não confiam, mas graça sobre aqueles que submetem. Vamos orar neste momento?